Eu sou o professor Marcelo Miranda, sou atual diretor aqui da pós-graduação Ciências Médicas, né? Naturalmente um instituto vinculado à Faculdade de Ciências Médicas e por extensão, com os mesmos valores, os mesmos princípios da educação, né? Que nós acumulamos ao longo desses anos, já são 70 anos de fundação, mas assim, os últimos 10 anos talvez nunca foram tão intensos. Aí os nossos professores, colegas que estão aí presentes, a Valesca já citou, né, uma boa noite especial para todos, e os demais convidados, né, que aceitaram o nosso convite. Esse encontro é o primeiro de uma série que a gente vai fazer para discutir, talvez, discutir aquilo que é o dia a dia nosso, mas sob um enfoque diferente. A gente vem discutindo educação à distância, educação híbrida, né, já há algum tempo, mas na saúde, a pandemia fez que esse recurso, que essa mediação, que essa tecnologia, eu não sei qual a melhor definição, né? Mas, com certeza, aqui nós vamos tratar de educação híbrida, já fez parte, desde o início da pandemia, do dia a dia de todos os nossos docentes. Então, nos obrigou, de alguma forma, a rever muito daquilo que a gente pensava sobre educação à distância, né? Do ponto de vista negativo, e muito do que a gente pode usufruir dos benefícios da mediação por tecnologia, e é o que a gente vai fazer agora. A área de saúde, ela carrega muito, talvez, muito mais que as outras áreas, o peso desse conservadorismo, né, dessa resistência à inovação, né, essa resistência apesar de todo docente, né, por exigir do aluno autonomia, engajamento, né? Muitas vezes nos falta uma ferramenta e a gente faz só repetir e fazer tudo e nos colocarmos no papel central, usando ferramentas que hoje talvez essa geração já não se identifique, né? Então, se a gente quer autonomia e engajamento, o nosso aluno ele quer uma mediação diferente do que a gente fez, de como a gente aprendeu. Então, a pandemia, nesse sentido, acelerou e nos beneficiou, né, como instituição. A Faculdade de Ciências Médicas, né, os seus cursos, foi talvez o melhor laboratório para a confirmação daquilo que a gente hoje vive, né, que é, olha, o tão bom, tanto de benefício, né, que a educação à distância, que é o ensino híbrido, o remoto, enfim, são várias as tecnologias, mas convergindo só para quê? Maior interação, maior engajamento, né? Melhoria do processo, né? No final do processo de ensino e aprendizagem. Mesmo que na área de saúde tenha muita força a questão prática, a questão presencial, a questão do treinamento, né? Sem abrir mão disso tudo, a gente chegou à conclusão que a mediação, que a tecnologia, aliás, não a tecnologia é meio, na verdade, né? Que nós, professores, podemos ser muito melhores se aprendermos como usá-las a nosso favor, e quando eu falo a nosso favor, não somos nós professores, somos nós atores, todos, né? Isso nos levou até um encontro muito bacana, muito proveitoso, né? Com dois professores, né? A professora Lana e o professor Lana Crivellaro, o professor Ronaldo Barbosa, são dois docentes já assim, com uma longa trajetória na educação, e na educação à distância, na educação híbrida, principalmente, que esse webinar é a extensão de um programa de capacitação, de formação que a gente está fazendo, dirigida principalmente a docentes, mas não exclusivamente a docentes, mas para todos os profissionais que tenham interesse, como está escrito lá na nossa chamada, que atuam, têm interesse na educação híbrida. E é também uma oportunidade para a gente, através dos dois, né, comunicar um pouco daquilo que você está discutindo, aquilo que é recente, aquilo que é atual, em educação híbrida. Então, essa série de webinars que se inicia hoje, ela tem esse caráter também, né? Esse caráter de chamar a atenção, obviamente o tempo, né? A exploração do tema não vai ser suficiente. Nós temos um curso, o primeiro dos cursos, né? Em parceria com os nossos professores, né? Que já está... Nós tivemos uma primeira turma formada, que já concluiu, temos uma segunda turma também formada, agora confirmada para abril, já estamos na segunda e já temos aqui, professores, já estamos com interesse na terceira turma, só falta fechar o calendário.
Então, eu acho que todos nós, e vocês que estão nos ouvindo, e aqueles que porventura serão alunos, não vão se surpreender, não. Vão só confirmar aquilo que a expectativa que se tem hoje da educação e das metodologias que podem ser exploradas. Eu gostaria, antes, com a liberdade dos dois professores, né, e dos nossos professores aí, que já conhecem a instituição, de pedir a Valesca, só para mostrar um vídeo, mostrando um pouquinho quem nós somos, né? Rapidamente, são só 3 minutos, e daí a gente já passar a palavra aos dois professores para a gente possa iniciar a parte, né, a parte principal que nos traz aqui, e com certeza passar aqui um bom momento sob a coordenação deles. Por favor, Valesca, vamos assistir? A Fundação Educacional Lucas Machado, instituição filantrópica, é sinônimo de qualidade reconhecida em gestão de educação em saúde. Com uma história de quase meio século, a instituição se moderniza constantemente e mantém seu compromisso com a excelência no conhecimento. A Feluma é mantenedora de institutos que são indispensáveis à saúde em Minas. Um trabalho que tem o respaldo da certificação ISO 9001 e que conta com mais de 2.000 colaboradores qualificados e comprometidos com seus valores. A Fundação adota uma gestão profissional, que integra diversas áreas estratégicas como RH, comunicação, tecnologia, ouvidoria, jurídico, financeiro, em um centro de serviços compartilhados, mobilizado em atender e dar apoio técnico a todos os institutos. Mais integração e eficiência para toda a estrutura. E o que constrói a Feluma? Faculdade de Ciências Médicas, uma das mais respeitadas instituições de ensino em saúde do Brasil, responsável por uma formação de excelência técnica, humana e ética em todos os seus cursos, moderna e em sintonia com os avanços em saúde e educação. Com constantes iniciativas que resultam em ensino de alto padrão. Pós-graduação Ciências Médicas. Seja presencial ou EAD, a pós-graduação Ciências Médicas forma especialistas que aliam conhecimento científico e prática baseada na competência e em valores humanos. Do mestrado à residência médica, das possibilidades multiprofissionais à especialização hospitalar. Corpo docente formado por professores altamente qualificados e alinhados às exigências do mercado. Hospital Universitário Ciências Médicas, centro de referência na formação de alunos. Oferece estágios curriculares e uma extensão acadêmica impecável para a especialização e residência. Um hospital próprio que atende 100% pelo SUS. Assistência segura e qualificada, com certificação ISO 9001. Ambulatório Ciências Médicas. Também atende 100% pelo SUS. Com uma estrutura diferenciada que inclui clínica-escola, integrando teoria e prática para os alunos devidamente supervisionados, assistência segura e qualificada aos pacientes. Instituto de Olhos Ciências Médicas, referência no tratamento de glaucoma, catarata, transplante de córnea e outros procedimentos de oftalmologia, com atendimento apenas pelo SUS. Importante para a formação médica, com destaque nacional na formação de residentes. Fundamental para a população. Instituto de Cirurgia Robótica Ciências Médicas. Educação de vanguarda. Uma inovação que vem revolucionando as intervenções cirúrgicas. O Da Vinci foi o primeiro sistema cirúrgico robótico de Minas, com máxima precisão e minimamente invasivo. É um recurso que evidencia o pioneirismo que marca a trajetória da Feluma. Uma iniciativa que resultou em benefícios para a formação de profissionais da saúde e melhores perspectivas terapêuticas para os pacientes atendidos. Instituto Agos. Experiência qualificada na elaboração de métodos de avaliação. Organiza e gere processos seletivos, desde a confecção do edital até o candidato aprovado, com metodologia e tecnologia inovadoras. O Instituto é independente e atende diversas instituições importantes do mercado em âmbito nacional. O Agos possui métodos rigorosos e seguros que propiciam confiabilidade e sigilo nos processos seletivos. Instituto Feluma, para desenvolver soluções que melhorem a gestão dos serviços de saúde pública e privada.
O Instituto realiza pesquisas, cria modelos de avaliação, desenvolve ferramentas informatizadas e oferece consultoria na implementação de novas tecnologias. Teatro Feluma, um novo espaço para as artes cênicas de BH, além de um local para congressos e eventos diversos e fomento à integração entre ciência, educação e cultura. Feluma, excelência aplicada ao conhecimento, à saúde e à vida. E da nossa história, né? Nós que estamos tentando nos reinventarmos e vamos fazer aqui, com certeza, com a ajuda, né, dos nossos queridos professores. Eu passo a palavra para eles, tá? Para darem seguimento aí né, ao nosso webinar, para tratarmos daquilo que nos trouxe aqui. Boa noite, a gente continua aqui. Boa noite, gente. Uma honra, viu? Um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que é mais educado a Alana falar, né, primeiro. Na sequência, eu falo um pouquinho de mim e a gente entra, né, Alana? Pode ser? Pode. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui novamente com vocês para a gente discutir um tema tão relevante, né, que vem tomando conta dos nossos dias e anos, né, da educação como um todo. E é muita honra entender e participar desse processo junto a uma instituição da saúde, né? Uma vez que, como o professor Marcelo bem colocou, há uma grande resistência e ela foi interrompida agora com essa pandemia que todos nós vivemos. Então, eu sou Lana, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de educação em saúde. Tenho uma trajetória na área de metodologias ativas, mas independente de qualquer titulação, eu gosto de dizer que eu sou sempre professora, porque a gente gosta muito de estudar, não para, e esse é o nosso principal mérito, né, para conquistar e conseguir sempre nos atualizar no que vem pela frente. Então, espero contribuir com algumas novas reflexões e ideias a partir deste webinar. Obrigada. Obrigado, Ana. Gente, eu sou o professor Ronaldo, trabalho bastante tempo, né, com tecnologia na educação, com cursos presenciais, cursos online, né? Tenho aí também muita história para contar, mas o nosso objetivo aqui não é esse, né? É a gente desenvolver um tema específico que é questões relacionadas à aula invertida, né? Então, eu queria chamar a atenção para vocês que, na literatura, e hoje tem muitas publicações sobre novos caminhos, né, para a educação híbrida, e há muitos novos termos surgindo, né, novos conceitos, novas práticas, novas metodologias, mas, de alguma maneira, o que a gente busca, em síntese, é envolvimento do aluno, né? O que a gente busca é a aprendizagem do aluno, né? Então, o aluno pode aprender com lápis e papel, mas ele pode aprender com celular, ele pode aprender com computador, ele pode aprender perto da gente ou longe da gente, né? Então, esse é o desafio, né? Quando a gente pensa hoje, tem vamos dizer assim, uma enorme interferência, né, da tecnologia na vida dos jovens, né, e a gente não pode ignorar isso, né. Então, o cenário que eu vivi, pelo menos, né, na minha graduação, era bem diferente de hoje. A internet não tinha a força que ela tem, né, e os professores tinham, assim, vamos dizer assim, um apego, né, às práticas que estavam consagradas, né. Hoje, muitos professores continuam tendo esse apego, mas os alunos exigem mudanças da nossa parte, né, e o contexto novo que a gente vive também, ainda mais agora, né, com o afastamento social e todas essas situações que a gente está vivendo, enfrentando e aprendendo. Então, o objetivo é falar do conceito, né, de sala de aula invertida e trazer alguns insights, né, de como é que a aula invertida pode ser aplicada na sua aula, né, na sua prática, né, na sua vivência com os alunos. Então, a gente espera, em 40 minutos, né, despertar em você curiosidade para
ler mais, aprender mais sobre esse tema, se ele não lhe é familiar, né? E que essa conversa prospere, tá certo? Então, quando a gente fala... Só um minutinho, né? Por que a gente denominou como desafios na aplicação da sala de aula invertida, né? Porque nós já sabemos que há professores que aplicam alguns métodos ou algumas metodologias, e uma delas, ou a mais comum, é a sala de aula invertida. E o que a gente ouve é que há um trabalho muito grande por parte dos professores para preparar essa possibilidade, para preparar esse material antecipado para enviar aos alunos. E quando chega na hora de realmente aplicar essa sala de aula invertida, considerando que os alunos já leram, já vieram com essa prévia de conteúdos conceituais para a aula, isso não se acontece porque justamente os alunos não têm essa cultura da leitura. E é aí que nós chamamos, então, de desafios na aplicação dessa sala de aula invertida. E é sobre essa trajetória de como engajá-los, de como trazê-los para esse modelo mais ativo de educação, é que nós daremos uma abordagem que não há uma receita de bolo, que fique claro desde o início, né, Ronaldo? Mas há reflexões e possibilidades dessa aplicação, do desafio dessa aplicação ser mais fácil. E se a gente não tinha receita de bolo antes, agora a gente tem menos ainda, né? Então, o primeiro pilar, vamos dizer assim, da discussão de sala de aula invertida é as perguntas que o professor deve promover, né? Já faz tempo, né? No passado remoto, vamos dizer assim, os professores eram mais inquisidores, vamos dizer assim, né? Em relação aos alunos. Eles perguntavam mais, e a gente foi perdendo, com o passar do tempo, essa capacidade de fazer perguntas, né? Isso aconteceu, em parte, eu acho, pelo menos, fruto da própria tecnologia educacional, né? Quando você tem apostilas, quando você tem um livro-texto único, né? Quando você concentra demais o conteúdo, ou ele é muito, muito vasto, né? Você acaba desvalorizando as perguntas feitas pelo professor, as perguntas que ele pode fazer. Aqui a gente não está falando especificamente de uma área da medicina, ou da gestão, né? Ou da tecnologia, mas de forma geral, né? Então, os professores foram perdendo a capacidade de fazer perguntas. Agora, se o professor perde a capacidade de fazer pergunta, o aluno também perde a capacidade não só de responder, como de também fazer perguntas, né? E esse é um requisito, né, na literatura do desenvolvimento que a gente precisa por parte dos novos profissionais, né? Os novos profissionais precisam ter a famosa inteligência crítica, vamos dizer assim, né? Como é que você desenvolve isso nos alunos se não fazendo perguntas, né? Se não se questionando, se não questionando o próprio aprendizado, né? Então, não é deixar o conteúdo de lado, mas é valorizar a criatividade do professor e essa relação professor-aluno, que é tão importante quando pautada por perguntas, né? Então, por exemplo, na área de engenharia, uma pergunta, situações clássicas, né? O professor pergunta para o aluno: por que um avião voa? É uma pergunta até infantil, vamos dizer assim, né? Pode parecer. Mas a resposta para isso envolve o conhecimento de física básica, que não é trivial, e é importantíssima para a formação de um engenheiro, de um físico, né? Ou de um cientista, né? Dependendo da área. Então, quando a gente cita que uma pessoa da área da ciência, né? Um grande cientista, que só perguntava, a gente quer dizer isso, né? A gente quer chamar a atenção de onde foi parar aquela habilidade de fazer perguntas, né? Que os professores tinham, e que foi se enfraquecendo e dando lugar a perguntas que já chegam prontas, né? Então, esse é um pilar importante, né? Como é que a gente recupera, né, essa capacidade de fazer perguntas, e perguntas interessantes, né? Não é qualquer pergunta, não é a pergunta que está no livro, mas aquela pergunta que tem a ver com a realidade que a gente está vivendo, por exemplo, hoje, na área da saúde, né, nessa experiência tão dolorosa, né, que a gente está enfrentando, né? Então, as novas perguntas, elas são motores
para o aprendizado. Então, a gente começa resgatando, né, essa noção, assim, que nem sempre é clara para todos. Lana, desculpa, você ia falar alguma coisa? A pergunta no sentido do conteúdo, do avanço, do conhecimento, mas nós também perdemos a capacidade de fazer perguntas num processo avaliativo para os alunos, né? Porque ela torna-se algo não complexo, não interdisciplinar. Nós fazemos, às vezes, pergunta com o olhar só naquilo que nós estamos ensinando, se nós somos de uma determinada disciplina. E aí que nasce o grande questionamento, né? O que perguntar, como perguntar e qual é a melhor pergunta para um avanço maior, né? De um meio mais abrangente que faça com que o aluno pense não só no seu conteúdo, mas de forma geral no ser humano, né? Ou nos acontecimentos que rondam esse aspecto. Nesse exemplo que a gente... Pode voltar só um pouquinho, Nana? Nesse exemplo, né, a historinha que está no e-book, não sei se vocês leram, é de que o professor não ensinava nada, ele apresentava um animal conservado, né, em formol e o cadáver desse animal, e perguntava para os alunos o que eles estavam vendo. Então, no início, eles diziam, não, tem penas, vestígios de penas, tem olhos na lateral, e aí o HC perguntava, e o que mais? Aí o aluno respondia, não, provavelmente era um predador por formato das garras que ele possuía, né? E o que mais? Então, essa questão, né, de ficar perguntando o que você está vendo era uma dos motores, né, que fazia com que o aluno buscasse informação nos livros, junto aos colegas, em trabalhos de campo, etc. Né? Uma segunda variável importante que chama a atenção, se a gente trocar a página, né, é a questão do tempo. Né? Quando você pergunta, você precisa dar um tempo para as pessoas responderem, né? E esse tempo geralmente não é respeitado, né? Esse tempo varia de uma pessoa para outra, né? E ele não costuma ser respeitado, até porque tudo exige muita pressa, né? Então a gente está correndo o tempo todo e achando que correndo os alunos estão aprendendo muito, quando na realidade pode ser justamente o contrário, né? Quanto mais você corre, menos o aluno aprende, tá certo? Então tem essa questão para ser considerada, né? Como é que fica a questão do tempo? Aquele autor da imagem anterior, ele diz exatamente isso. Você precisa dar um tempo para que o conhecimento flua pela pessoa, né? Até que finalmente ele se sedimente. Uma pergunta ligada à questão do tempo é exatamente o que deve ficar no aluno depois que o curso terminar, né? Terminou o curso, o que sobrou? Tá certo? Aí você vê como muda a noção do tempo, né? E como essa é uma boa pergunta. Nessa imagem seguinte, você quer que eu fale, Ilana? Você pode descrever? Pode continuar. Pode ser? Nessa imagem que a gente vê aqui, é uma representação é uma visão, né, de aula invertida, segundo uma universidade, segundo a Universidade do Texas, né? É interessante essas comparações, porque como são termos novos, que têm menos de 10 anos, não são conceitos completamente definidos, sabe? Então, aqui a gente procurou algumas variações, né, de como esses conceitos são interpretados. Como a Universidade do Texas é uma universidade, vamos dizer assim, globalizada, vamos dizer, né? Pessoas do mundo inteiro se preparam para estudar nessa universidade, eles colocam no site exatamente a regra do jogo, né? Como é que você, que está interessado em estudar na Universidade do Texas, por hipótese, né? O que você vai encontrar em termos de metodologia. E aqui ele mostra nesse desenho o que acontece em sala e o que acontece fora da sala. Fora da sala, o aluno se prepara, né? Ele tem atividades que ele realiza sozinho, ele se prepara para a aula sozinho. Mas na atividade presencial, ele aplica o que ele aprendeu e tem a supervisão do professor. Então, o professor ele supervisiona uma atividade prática que acontece no momento da aula, né? Sempre buscando objetivos muito bem definidos. Quando passa a aula, o aluno checa ele mesmo, olha que interessante, né? Ele mesmo checa se ele aprendeu, né? E ele, vamos dizer assim, prolonga, né? Ele estende, ele
ele aumenta a própria aprendizagem. Essa é uma visão da aula invertida. É diferente do aluno simplesmente estudar antes de vir para a aula. Estudar antes de vir para a aula é um dos insumos da sala de aula invertida, mas não é o principal. E aí ficaria até uma questão, né, Islana, se a gente tivesse tempo para debater melhor, né? Qual é o insumo principal? Certamente não é estudar antes apenas, tem uma coisa mais importante. Então, essa é vamos dizer assim, algumas vigas, né? Alguns pilares da sala de aula invertida. Muita coisa acontece antes, muita coisa acontece durante e muita coisa acontece depois, né? Vou pensar que as metodologias ativas, com maior destaque, né, que foi o PBL, um dos primeiros na área da saúde, surgiu justamente nos cursos de medicina. Verdade. Foi a partir desta curiosidade de saber perguntar e de colocar o aluno com um problema, uma problematização ou um problema na mão, que surge os primeiros viés, né, as primeiras metodologias que nós hoje chamamos de ativas, são várias, né? Metodologias ativas por problematização, por pares, por times, e a sala de aula invertida é uma delas, né? Então, a ideia da sala de aula invertida, ela surge justamente quando alguns professores, autores dessa metodologia, identifica que os seus alunos vêm para a sala de aula, assistem o que eles têm a dizer, e depois, quando chegam em casa, começam a colocar uma série de questões, de perguntas, de dúvidas, porque, na verdade, não entenderam exatamente o que o professor quis com aquela aula, disse com aquela aula, e aí essa curiosidade vem à tona. Então, pelo que acontece depois de uma aula tradicional. E foi nesse momento que os autores resolveram inverter a aula e dizer assim, espera lá, então, antes de você me questionar depois, me questione durante a aula. E começaram a fazer esse método que teve um grande sucesso e se nomeou como uma metodologia. Legal. No nosso curso, né, a gente lê o artigo original, né, que gerou o TBL, né? Foi publicado numa faculdade de medicina, salvo engano, em 1980. Olha que interessante, né? A área da saúde numa vanguarda educacional, né? Ninguém falava de metodologias ativas, eles criaram um trabalho em grupo, né? Aprendizagem em grupo, em 1980, pessoal. E agora a gente tem novas variáveis acontecendo, né? Porque os trabalhos em grupo agora, muitas vezes, eles têm que acontecer remotamente. Então, olha o desafio, né? Se vamos dizer assim, nada trivial fazer com que as pessoas trabalhem em grupo presencialmente, imagina remotamente. Só que a aprendizagem tem que acontecer, né? Do jeito que for possível, ela tem que acontecer. Então, o desafio agora é amplificado, né? Por isso que a gente está aqui conversando com vocês também. Nessa segunda imagem, você tem o papel do professor numa palestra, né, numa aula tradicional. Hoje vai se aprender isso, o professor, vamos dizer assim, descarrega o conteúdo, os alunos anotam, né, isso é bem típico, né, nós aprendemos assim, né, e não é ruim ter aprendido dessa forma, tá? Absolutamente, tem gerações e gerações de grandes profissionais, né, que aprenderam nesse modelo. O problema é que esse modelo agora ele é muito difícil de se aplicar, porque o aluno não, ele está com o celular, ele está com a atenção dele muito, vamos dizer assim, fracionada, né? E o professor não tem o conteúdo todo na cabeça, como ele tinha antigamente. O conteúdo aumentou demais, né? Então, coitado do professor que tiver a pretensão de saber tudo, né? Aliás, hoje o professor, ele lida bem com as fontes, né? E tem que ter um conhecimento sólido, evidentemente, mas não a pretensão de que ele será a única fonte de referência para os seus alunos, né? Então, aí vem a aula invertida. Nessa visão de aula invertida, também extraída de um site de uma universidade, né? O professor recua, os alunos, vamos dizer assim, emergem, né, na discussão. Antes da aula, eles assistiram as apresentações, leram os conceitos e tal, se prepararam, né,
inclusive entre eles, né, para que no momento do encontro presencial houvesse esse engajamento total por parte dos alunos no exercício da atividade. Ou seja, não é bem uma aula, né? A ideia de aula que a gente tem muda completamente, porque a aula passou a ser uma espécie de acontecimento, né? Então, como é que a gente transforma a nossa aula em um grande acontecimento? Essa é uma das essências da sala de aula invertida. Repito, exige um preparo prévio, exige uma estimulação anterior, né, individual, mas existe um trabalho em grupo, existe um trabalho coordenado, né, existe uma arte por parte do professor de criar atividades que sejam interessantes para serem resolvidas, né? E aí entra o TBL, eu não sei se, por exemplo, né, não sei se é de conhecimento de todos, mas você tem o mesmo problema, né, apresentado de uma mesma maneira, e aí toda a descrição do TBL aqui que a gente não consegue fazer em tão pouco tempo, né? Mas a ideia da aula invertida é ser um grande, vamos dizer assim, estofo, né, para que os alunos aprendam de forma ativa e o professor seja valorizado. Essa é uma das ironias, né, da sala de aula invertida. Muita gente olha para esses gráficos e diz: o professor ficou de lado, o professor não é importante, o professor não faz mais nada, agora ele só olha. Não, nada disso. O professor é o grande termômetro, né? Ele é o grande incentivador, ele é o canalizador das discussões e do aprendizado que acontece de uma maneira muito intensa e acelerada naquele encontro, né? Então, a gente conhece faculdades em São Paulo, por exemplo, que tem, ao longo de uma disciplina, 4 aulas, grandes encontros de aulas invertidas, e não tem prova. Os alunos não fazem prova. A prova é o resultado da experiência, né, que eles apresentam ao término da aula invertida, que dura uma tarde inteira, né? A gente tem vários materiais sobre isso, também não cabe aqui falar nesse momento, né? Mas é bem interessante porque os alunos eles não estudam mais para a prova, eles estudam para um acontecimento que eles não sabem exatamente qual será, mas eles têm certeza de que para que eles consigam avançar, eles vão ter que se preparar antes, porque não vai ser nada trivial. Desculpe, Ilana. Está me ouvindo? E é importante lembrar, né, que hoje nós temos uma dinâmica de alunos que é conectado, né, 24 horas por dia, essa geração, e que, por mais que eles não trabalhem, talvez, nessa cultura da sala de aula invertida, porque não é trivial ler o que vai acontecer antes, mas eles fazem um pouco desse movimento durante a fala do professor numa aula tradicional, quando eles estão com o celular na mão, e conforme o professor vai falando e dando a sua aula num modelo tradicional, eles estão pesquisando justamente para fazer algum questionamento para ver se o professor sabe mesmo. E acho que esse modelo, em qualquer área, né, do conhecimento, ele acontece. Nós, professores, sabemos que sempre tem uma perguntinha mal colocada ali do aluno que está dando um despertinho para saber o quanto a gente sabe. Então, por que nós não podemos antecipar esse processo de inverter a sala de aula e fazer com que ele, então, traga essas perguntas? Vamos lá, vamos trazer para ver o quanto a gente pode discutir e debater em cima das suas dúvidas, né? E não deixar com que o aluno hoje, com a informação na mão via celular, ele tenha esse acesso durante a nossa aula, né? O professor vai se incomodar, o aluno vai acabar atrapalhando muitas vezes o aprendizado dele, de todos, e perder o fio do modelo mais tradicional de ensino que talvez o professor tenha preparado quando ele é interrompido com uma pergunta. Então, esse já é um modelo que cabe no nessa geração de alunos quando falamos aí de uma graduação. Né? E exatamente, a gente começou essa conversa falando do tempo, né, pessoal? Como hoje você tem muito conteúdo, no modelo tradicional, acho que vale a pena lembrar, né, Alana? O professor teria que falar cada vez mais rápido, só que numa velocidade, vamos dizer assim, estonteante, né, para dar conta de tudo que está acontecendo em termos de novas descobertas, insights e novidades em qualquer área que você considere, né? Quando você trabalha com aula invertida, você tem a chance de trazer um problema real, né? Fomentar o engajamento, não falar o trivial, porque o trivial eles já aprenderam, o trivial eles estudam sozinhos. O que eles precisam de um desafio
que os mobilize, tá certo? Que vamos dizer assim, os transporte, né, para novos horizontes assim de aprendizagem, né? E aí você tem a seu favor exatamente as fontes de informação. Então não é que na aula tradicional o aluno pode até questionar o que você está dizendo. Numa aula invertida, o aluno não existe limite superior, né? Só existe limite inferior. Então, se ele trouxer alguma coisa que você, professor, não sabe, puxa, que bom! O grupo vai aprender, a turma vai aprender, o professor vai aprender, ou seja, existe uma horizontalização, vamos dizer assim, né? Muito interessante em termos do crescimento, né? E da própria aprendizagem. Então, essas visões, elas são extremamente atuais, assim, embora não sejam novas. A gente falou do TBL que tem 40 anos, né? Por que o TBL, se é tão bom assim, não é aplicado nas escolas? Porque, em muitas escolas, né? Porque envolve a necessidade do professor desenvolver atividades interessantes. Agora, se o professor tem dificuldade para fazer perguntas originais, você acha que a maioria deles conseguiria criar atividades interessantes? Né? Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ler. Existem livros sobre atividades engajadoras, né? Como aproximar o aluno de toda essa discussão, etc. Então, pensar sobre isso é um grande passo, né? A gente considera, né? A sua disciplina, por mais prática que seja, né? Ela pode ter um viés de aula invertida e buscar o engajamento dos alunos, porque, no fundo, é isso que eles esperam, né, Lana? Os alunos querem falar, eles querem participar, né? Eles querem interagir, embora muitas vezes a gente ache que não, porque ele não abre a câmera, o aluno não abriu a câmera, então ele não quer participar. Você fica falando 2 horas seguidas, ninguém abre a câmera, ninguém pergunta nada, termina a aula, é um mistério, assim, se o aluno aprendeu alguma coisa ou não. Se a gente buscar interações que não dependam da câmera estar aberta, mas que dependam da construção de hipóteses, né, baseada em um problema real, que eles possam resolver em grupo, não interessa se a câmera está aberta ou fechada, eles vão conversar, vão trocar ideias e vão, da forma de texto ou conversando entre eles, né, vão chegar num consenso. Curiosamente, a maioria dos professores não sabe dividir a turma em grupos, numa ferramenta como essa que a gente está usando agora, né? Então, na falta de vamos dizer assim, de uma ousadia, né, de dividir a turma em grupos, ou na falta de uma necessidade de que isso aconteça, ele sofre, porque ele continua dando a aula expositiva, em que os alunos não participam, aqueles que participam são sempre os mesmos, né? 80% deles a gente nem sabe quem são, né? Eu tive vários alunos assim que eu só descobri quem era no último dia de aula, pessoal. Isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo que está na linha de frente das aulas está sofrendo com isso, né? Mas quando a gente tem autonomia para fazer diferente, o resultado é fantástico. Ronaldo, só uma colocação, né? Que é curioso nós pensarmos nesse modelo e entendemos que nós fazemos parte do processo de formação do aluno, porque a partir do momento que a gente não trabalha com essa flexibilidade, esse espaço de colocá-lo como protagonista, como ensiná-lo a fazer perguntas, quando ele chega, principalmente na área da saúde, que requer bastante comunicação com os seus pacientes, ele também não sabe perguntar para os seus pacientes o que ele tem, a questão de um diagnóstico bem elaborado, né? Ele não vai saber conversar, ele vai sempre poder imaginar que o paciente chegou para sair com uma receita em mãos, pensando aí na medicina, né? Então, quando nós trabalhamos isso no processo de formação para todas as áreas, inclusive da saúde, nós também estamos quebrando uma cultura hoje que é na formação desse aluno, porque nós vamos proporcionar um ambiente flexível, culturalmente diferente, para que ele aprenda a fazer perguntas, não somente para aprender, mas depois para atender o paciente que virá buscá-lo. Então, é importante essa reflexão no sentido da formação. Ele realmente não tem base nenhuma para chegar num curso de qualquer área da saúde, né? Mas ele precisa sair um profissional que saiba se comunicar,
que não ouça apenas as queixas e já diga qual é a medicação ou o procedimento que deve ser feito, né? Então, Perdão, pode... Não, é isso. Pode falar. Ronaldo? Ronaldo, não sei se fui eu ou você que travou um pouquinho. Bom, eu não sei se o Ronaldo travou. Voltou? Você travou ou fui eu? Desculpa. Eu acho que foi você que travou. Mas eu estava dizendo o seguinte ponto, né? A gente precisa dessa interação para saber se a química está funcionando, né? Se a cognição está andando, se eles estão aprendendo, se eles estão... Dependendo do nível de dúvidas, você tem uma noção do grau de, vamos dizer assim, aproveitamento, né? Aí, pessoal, eu até para ser coerente, né, Lana, com o que a gente está dizendo, né? Seria muito interessante vocês agora conversarem conosco, né? Acho que as ideias principais eram essas, né, Lana? O e-book fica à disposição, a gente tem cerca de pouco mais de 10 minutos, né? A gente pode continuar aqui, mas eu acho que seria muito mais interessante, né, ouvir vocês, assim, por exemplo. E a gente traz um pouquinho também a questão do blended, né, que é a aprendizagem híbrida, e que vocês poderão tirar essas dúvidas aí conosco nos próximos webinários. Nós voltaremos nesse assunto, né? Mas o foco da sala invertida hoje, ele trouxe aqui para essa discussão esse processo de reflexão, para que a gente possa entender que não há receita de bolo, há uma mudança de postura que depende de nós, professores, enquanto à frente de uma turma, de um processo de formação, né, com esses alunos. E a gente adora quando falta tempo, sabe, pessoal? Uma vez eu escutei isso de um coordenador, ele falou o seguinte para mim: olha, se sobrar tempo na aula, sua aula foi uma porcaria, sabe? Então a gente adora quando falta tempo, né? E a gente queria conversar um pouquinho com vocês agora. O Hudson fez um questionamento aqui, né? A gente está com o Carlos, né? Com outras pessoas. Seria bem bacana, pessoal, porque do contrário a gente segue, né? Mas seria bacana ouvi-los também, né? Ronaldo, os questionamentos que tem aqui, né? TBL, Hudson, Team-Based Learning, aprendizagem baseadas por times, com grupos, né? Diferente de um PBL, que é um Problem-Based Learning, onde o aluno sozinho pode buscar respostas para um problema, esse é trabalhado em times. O grupo inteiro vai buscar uma solução, ok? Nós entraremos nessa discussão também em outros webinários. E tem uma coisa bacana do TBL original, né, Lana, que você avalia o aluno individualmente, se ele se preparou. As pessoas de um mesmo grupo avaliam-se uns aos outros. E os grupos se avaliam, né? E aí todos rumam, né, na solução de uma grande questão, né? É super interessante, assim, realmente é muito bonito. E aí, gente, o que vocês acham, assim? Essa conversa lá traz alguma novidade para vocês? É uma repetição? A gente até precisa saber isso, né, Lana, para a gente modular o nosso discurso, né? De repente, vocês estão chovendo no molhado aí. A gente vai aprofundar, ou a gente vai recuar, ou a gente... Depende de vocês, né? Porque o mundo da educação é tão belo, né? Vamos dizer assim, e tão interessante, né, pessoal? Tem publicações maravilhosas, né? Em todas as áreas acontecendo hoje. É tanta coisa para a gente ler e filtrar e aplicar, né? Que a gente pode ficar falando aqui até amanhã, pessoal. Mas eu até convidaria, se o professor Marcelo, de repente, tem algum questionamento, a vivência de todos os cursos da área da saúde, né? Tanto voltado para pós-graduação quanto para graduação, para que a gente possa dar essa continuidade para um final, né? Porque a gente já está aqui há quase uma hora. Tem uma pergunta da Josi. Oi, Josi, obrigado, viu? Ela
questiona aqui o que acontece no depois, né? Mas eu acho que o professor Marcelo faria uma intervenção. Perdão, professor. Na sequência, a gente volta para a Josi. Não, por favor, continue. Continue, Ronaldo, por favor. Obrigado. Aí, na sequência, aí o senhor pode comentar, inclusive, até o próprio questionamento da Josi, de repente, né, Lana? A Josi perguntou, tudo bem, o que acontece antes, durante, mas e o depois? Né? Então, vamos voltar para o slide um pouquinho. O depois é o seguinte, o estudante pode fixar o que aprendeu, integrá-lo com conhecimentos prévios, produzir trabalhos em grupos, resumos, intercâmbios no ambiente virtual, etc. Ou seja, o depois, o céu é o limite, né? O depois vamos voar, tá certo? É claro que você pode modular isso, né? Você pode estruturar isso de diferentes maneiras, né? Por exemplo, o depois pode ser o antes de um novo ciclo de aula invertida. Você pode transformar o depois numa preparação para um próximo desafio que será a próxima aula invertida. Depende um tanto da implementação, né? Mas eu queria chamar a atenção, Josi, que muitas vezes os professores se valorizam quando eles preparam o material do antes. Eu não sei se você reparou nas figurinhas, né? Mas no antes, o aluno muitas vezes assiste aulas no computador, aulas pré-gravadas, né? Essas aulas pré-gravadas podem ser produzidas pelo próprio professor. Ele mesmo pode fazer o resumo do jeito que ele quer que determinado conteúdo seja trabalhado, né? Isso é super interessante porque, vamos dizer assim, ressignifica o papel do professor. Existe o professor online, professor remoto, assíncrono, mas existe o professor presença, tá certo? O professor que vai atuar ali no trabalho em grupo, né? Seja remotamente ou não. Ronaldo, desculpa te interromper, mas quando nós estamos falando, Josi, da aplicação de uma metodologia denominada sala de aula invertida, ela não é pontual para uma única aula, ela é um processo de planejamento para uma continuidade. Então, quando nós trabalhamos um determinado conteúdo, por exemplo, com este modelo metodológico, o depois, ela é a continuação ou do que ficou e não foi abordado enquanto objetivos de aprendizagem que um professor previa e não houve tempo e não foi levantado pelos alunos naquele processo antes e de questionamentos, e ele pode ser retomado, então, com as lacunas que ficaram para que aquele aprendizado seja efetivo, seja significativo para se alcançar os objetivos de uma disciplina como um todo no semestre, ou se for uma disciplina de pós-graduação mais rápida no final de semana, que os objetivos de aprendizagem eles sejam efetivamente abordados e retomados. Então, a gente, às vezes, considera esse depois como a retomada de uma lacuna que talvez não tenha sido aprofundada na discussão, na busca por esse aluno, né, gerado pela sala de aula invertida, mas que pode ser identificado pelo professor para que ele continue e faça esse ciclo recomeçar focado nesse conteúdo. Dado que ele pode servir como diagnóstico, né, Alana? O que aconteceu no presencial, o que não aconteceu, precisa ser revalorizado no depois, né? Isso tem que ser resgatado, né? Vamos abordar mais, né, Ronaldo? Porque ainda existe a questão do aprendizado adaptativo. Então, esse aprendizado adaptativo que vem à tona, ele só é identificado justamente quando há esse acompanhamento dos objetivos de um conteúdo a ser alcançado, e o professor tem que identificar isso. Exatamente. Então, a gente ainda tem muitos assuntos, né? A coisa é hipertextual, né? Mas eu gostaria muito de saber a opinião do professor Marcelo sobre essa discussão, ou sobre esse ponto que a Josi levantou, professor. Olha, eu sei que essa é uma provocação, não é isso? Assim, eu vendo, eu não sei exatamente quem fez a pergunta, mas eu vejo isso assim uma ansiedade comum, né, do nosso corpo docente lá da faculdade. A discussão continua, né, Lana, né, Ronaldo? Claro.
lembrando aqui do nosso curso, né, que está aqueles que, né, eu estou vendo aqui vários colegas nossos, professores, né, eu acredito que tenham também alguns desses, eu não tenho acompanhado, né, mas alguns desses, alguns novos convidados, né, alguns desses que já estejam inscritos, né, no nosso curso. Mas só para lembrar que a gente pretende fazer dessa discussão uma discussão continuada e cada vez mais aprofundada, né? Como o professor Ronaldo falou, assim, tem muito o que se discutir, e essa discussão não se encerra e cada um traz uma experiência. Ronaldo e Ilana, eu não sei qual que é a organização de vocês, se a gente continuaria aí nas perguntas, né? Eu acho que faz sentido. Eu acho que esse momento aqui é só assim, é o início, né, do processo que a gente pretende tornar aqui quase cotidiano na nossa instituição, né? Se por um lado nós temos a formação propriamente dita que está expressa no curso que a gente está oferecendo, hoje a gente no momento certo vai poder dividir com todos, né, com toda a nossa comunidade. Hoje nós tocamos num assunto aqui muito interessante, de grande alcance, né, na educação inclusiva, na educação especial. Eu gostaria, no próximo encontro, talvez, abordar isso, viu, Lana e Ronaldo? Talvez, porque esse público que a gente identifica aqui através das pessoas, estou vendo aqui o Wallace, a Maria Elis, né, que tem essa sensibilidade, todos eles, né, mas praticamente da educação inclusiva. Eu gostaria que a gente talvez pudesse, acho que a gente vai ter se alongar tal a diversidade e profundidade dos temas que a gente tem para discutir na educação e nas metodologias ativas, coisas correlatas. Mas eu não sei se os nossos convidados aí querem ainda fazer alguma pergunta. Eu gostaria de chamar a atenção das observações do professor José Eduardo Távola, né? Sim, nosso colega. Ele coloca alguns tópicos, né, bem interessantes, né? Primeiro, ele diz que o Team-Based Learning ele valoriza a administração da heterogeneidade, né? Exatamente isso, professor Távola. A disparidade de conhecimentos e engajamento dos alunos, eu não sei, eu acho que também é interessante, porque você tem um nivelamento por cima, né? E ele coloca aqui também a absorção, né, da disparidade dos alunos, engajamento e tal, muito bacana, né? Outro comentário que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente é do Hudson. Ele disse que esse tipo de abordagem se encaixa bem no projeto de medicina do trabalho, né, que se inicia em maio. Aí eu não sei se ele pode explicar melhor, eu não conheço o contexto, né? E o professor Carlos também, aqui ele chama atenção para alunos de escola, acho que de ensino básico, né, Carlos? Como é que ficaria a aplicabilidade com alunos da educação básica, né? Você quer abordá-la? Eu não estou conseguindo localizar o questionamento dele aqui. Acredito, essa daqui, né? Acredito na sala invertida para discentes em escala universitária. Entretanto, tenho minhas dúvidas para alunos em escola, né? Professor, o que nós mais temos feito nessa pandemia é justamente a aplicação de um modelo ativo de aprendizagem para este público de educação básica. Quando nós pensamos no aluno do ensino superior, nós sabemos, sim, que ele vem desse modelo de educação básica, ele não é um outro aluno, ele é um aluno só que mudou de ano e foi para um outro nível. Mas ele já vem com os mesmos objetivos, com as mesmas ansiedades, com as mesmas buscas, com as mesmas provocações de autonomia, e solicitando que, por favor, os professores os deixem falar, né? Quando ele entra no âmbito universitário, se ele não é falado, ele vai para onde? Se ele não pode falar, participar, ele vai para onde? Para o bar da esquina, jogar truco, porque é o primeiro ano de universidade que ele tem. Então, a gente tem uma cultura
de educação importante para ser tratada desde o ensino básico. E eu não vou só me restringir à questão do ensino médio, não, professora. Eu vou me restringir desde a educação infantil. Nós acabamos de fundar uma Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, em que nós trazemos muito essa questão do híbrido e da metodologia ativa presente, né? E eu tenho um exemplo muito simples, né, que eu costumo falar, ele pode ser até infantil, mas que ele resume um pouco essa questão. Quando nós nascemos, eu acho que na nossa época, né, não precisa que ninguém identificar a nossa idade, mas acredito que todos nós que estamos aqui hoje presentes, nós vínhamos enrolados bem apertadinho no cobertor, na maternidade, como se fôssemos um pirulito, né? E a gente tinha uma grande dificuldade para virar a cabeça, a mãe não ficava muito preocupada com o berço, porque a gente tão cedo não ia virar do lado, se afogar e tal. Como é que as crianças vêm hoje, todas soltas nos cobertores, elas já vêm abrindo os olhos, com desenvolvimento motor extremamente diferente daquele que era da nossa época. Isso nos faz refletir o quê? Que nós precisamos dar a esse aluno a sua autonomia. Então, a partir do momento que a gente estimula qualquer aprendizado, em qualquer nível, a gente está colocando esse aluno para que ele seja, para que ele enfrente o mundo, para que ele seja autônomo, para que ele seja reflexivo, para que ele consiga ser crítico, para que ele consiga dizer emocionalmente e refletir os seus sentimentos, para que a gente não tenha tantos suicídios, né, de alunos que se sentem tão obrigados a passar, a estudar, a ter boas notas, ao vestibular. Será que a gente não, se nós deixássemos esses alunos se expressarem melhor, participar do processo como protagonista da sua aprendizagem, nós não estaríamos trabalhando um pouco mais de competências e habilidades sendo desenvolvidas e, por outro lado, questões emocionais como um todo para que ele se torne um excelente profissional? Então, a nosso ponto de vista, pelo menos o meu, né? Não vou falar por mim. O meu ponto de vista é que o posicionamento das metodologias ativas, da sala de aula invertida, de qualquer metodologia, ele não deve ser aplicado apenas no âmbito do ensino superior, quando eu vou formar um profissional, porque ele serve para a vida, né? É assim que eu enxergo. E as coisas não têm que ser fáceis, né, professor Marcelo? Elas têm que ser interessantes, né? Se elas forem interessantes, elas se tornam fáceis, né? Eu acho que esse é um ponto importante na área de educação, né? A gente acha que é facilitar, não é facilitar, é tornar interessante. Bom, eu acho que eram esses pontos, professor Marcelo, e como o senhor colocou, temos o curso, né, e aí previsto para breve, né, mas temos esses encontros regulares, né, todas as segundas-feiras, cada vez abordando um tópico específico, e a leitura do e-book é sempre importante, né, para dar referência, né, para entender melhor e ter outras ideias assim originais e próprias, né? Nós enviaremos um e-book do tema a ser debatido. Mas por que nós começamos com a sala de aula invertida? Justamente para entregar a vocês o conteúdo que será debatido aqui todas as segundas-feiras. Então, sintam-se convidados a ter acesso a esse material, fazer as inscrições com antecedência para os próximos webinários, para que tenham acesso a este material, para que vocês possam nos questionar. E este momento não ser um ensino tradicional, mas que a gente possa conversar com vocês a partir das suas angústias, das suas dores, com o chat aqui nas perguntas que iremos receber. Esse é o convite. Perfeito. Obrigado. Professor Marcelo, Não, encerrar assim, com a esperança renovada, que a gente está no caminho certo, sabe? A contribuição de vocês, né, da experiência que vocês trazem como educadores, vocês têm certeza que ela será definitiva, né, principalmente para nós, profissionais de saúde, né, que lidamos com modelos aprendidos, né, de reprodução, por mais... E aqui, assim, eu fico feliz de ver professores, nós temos professores aqui com uma grande experiência já. Professor Hudson, professor Fábio Pimentel, professora Maria Elis, professor Wallace de Flora, desculpe, né? Então, que estão encarando esse desafio.
né, que querem efetivamente participar desse processo. A gente está se comportando basicamente como educador, né, não só como formador, né, como quem está em treinamento, ensinando técnica e como fazer, né. Saio daqui renovado, esperando o próximo, convidando todos para o próximo. Acho que todos receberam o e-book, não foi encaminhado para todos, né? E essa discussão continua na semana que vem. Por favor, aqueles que ainda não o fizeram, né, entrem no nosso site, a nossa equipe também está à disposição para trazer qualquer informação adicional, e vamos ter mais novidades, né, professora Lana, professor Ronaldo? Acho que a gente agora só tende a crescer mais no ensino na nossa faculdade, na nossa formação mesmo, né, voltado para o nosso aluno. Eu queria encerrar, então, né, esse encontro, já esperando revê-los já na próxima semana. Tá? Muito obrigado a todos. A Valesca, viu, Valesca? Obrigado pelo apoio. Tá? E a todos os antigos colegas aí presentes, os novos. Tá? Espero revê-los já no próximo encontro e, quem sabe, no nosso curso. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Boa noite. É um prazer, viu? Obrigado. Até mais.